Bom, Ricardo, gente, sim? tá aparecendo meu nome? Não, não tá. Quem é você? Eu sou o Bruno, aí. É que a sua câmera não tá ligada, não tá aparecendo não. Só aparece assim, Ué, é usuário desconhecido. Ah, ué, Thiago mas Soares, eu te conheço também. Hã? esse trem tá errado demais, não, aí. Acho que sou eu, não é vocês não. Só pode. Pronto, tá todo mundo aqui. Professor, Oi. o senhor vai passar alguma coisa para entregar até às 11, porque eu sou da Flórida e vou ter que ir lá 10 horas também. Oi, o que que você tá fazendo aqui? Eu liberei quem é da Flora, menino. Liberou? O senhor não falou Liberei. nada, Ué, o Lucas falou lá no grupo que podia ir, que eu tô gravando a aula para vocês, seus cabeções. mas é só 10 horas. Ah, então tá bom, então fica aí. Na verdade, eu assisti a aula. Se eu passar alguma atividade, eu não vou passar não, mas se eu fosse passar, eu te deixaria para entregar mais tarde, tá? Fica tranquilo, Tá ok. ok? Gente, então vamos lá. Para quem é novato na sala, muito prazer, sou o Ricardo. Eu sou instrutor orientador do Senai, mas eu ministro algumas aulas também. Inclusive, eu vou ministrar algumas aulas para os senhores, tá? Ah, o Thales passou lá no grupo um vídeo da primeira aula que eu fiz, né? Que eu falo sobre as normas do Senai, as regras, como que vai funcionar o curso, né? Então, peço vocês para assistir esse vídeo. Quem tiver alguma dúvida, me procure depois para tirar essa dúvida, tá? Eu estou lá no grupo também. Bom, a gente está falando, para quem não assistiu minhas aulas ainda, a gente está falando um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho. Essa, essa, essa matéria, essa aula é muito importante, porque geralmente as pessoas elas focam muito na produção, no trabalho em si, e elas esquecem do que vem por trás do trabalho. Por exemplo, elas esquecem de, de trabalhar com segurança, ter um conforto no seu trabalho, ter um ambiente de trabalho adequado. E tudo isso vai vir, digamos assim, frente a frente com o seu trabalho. Quanto mais você se sente confiado no seu trabalho, com confiança, com segurança, com tranquilidade no seu trabalho, isso já é provado que mais você vai produzir. Então, quanto mais você trabalha bem, quanto mais você se estrutura, quanto mais você trabalha tranquilo, mais que você produz. Que é o contrário de antigamente. Antigamente as pessoas só falavam assim, ó, produção, 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 acidente zero, vamos trabalhar e tudo mais. E hoje não. Hoje as pessoas elas estão focadas muito mais na questão do conforto do seu trabalho. Isso é claro. Uma das empresas que eu vou destacar aqui, que eu trabalho fielmente com ela, é a Enel, né? Toda pessoa hoje, para entrar na Enel, eles têm que fazer um treinamento comigo, qualquer pessoa. Então, eu sou responsável pelo treinamento em torno de Brasília, né? Que chama um treinamento chamado Mapeu. Então, eu acho muito interessante esse treinamento que a Enel me pediu para o Senai, que eles falam sobre estabilidade na família, eles falam sobre valores, eles não falam sobre produção, por exemplo. Eu acho muito interessante essa visão da Enel. Então, eles falam que quanto mais você sabe por quem e por que você está trabalhando, mais que você produz. Isso motiva a gente, né? Se eu sei que eu estou trabalhando pelos meus pais, para ajudar meus pais, se eu sei que eu estou trabalhando porque eu quero, sei lá, comprar meu carro, alguma coisa assim, eu quero ter uma estabilidade financeira, isso é fato que eu vou me motivar mais. Agora, se eu trabalho apenas por trabalhar, se eu trabalho apenas para fechar ponto, receber o dinheiro, pagar a conta no final do mês, voltar a trabalhar e ficar nesse ciclo vicioso, a gente não se motiva a trabalhar. Eu tive um funcionário uma época que ele era viciado em crack. Era um dos melhores funcionários que eu tinha na empresa passada. Os melhores, sabe? Só que toda vez que ele recebia o dinheiro dele, ele sumia por 15 dias, 9 a 15 dias. Porque ele pegava todo o dinheiro dele e comprava de crack. Ele sumia da empresa. Aí a gente encontrava ele dormindo debaixo da ponte com papelão. A gente levava, ele melhorava, começava a trabalhar de novo, quando pegava o dinheiro dele, moía tudo de novo. Então isso não vai motivar, isso não motiva ninguém. Agora, se você tiver uma expectativa de vida, um projeto de vida, um porquê trabalhar,
Isso vai te motivar. Por isso que essa matéria é um pouquinho importante. Amanhã a gente vai fazer uma dinâmica um pouco melhor para a gente, porque vai estar todo mundo na sala. Então amanhã a gente vai fazer uma dinâmica bem interessante sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela com os senhores. Ah, compartilhei errado. Peraí. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Beleza. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, né? Então, beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre mapa de risco. Professor, o que é um mapa de risco? É um levantamento que a gente faz de todas as áreas da empresa. Para que isso, professor? Para a gente enumerar e mapear os riscos de cada local e também a gente dimensionar e separar quem é liberado para entrar em qual sala, entende? Então, esse mapa de risco ele é muito importante e todas as empresas devem ter esse mapa de risco. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a classificação desses riscos. Ontem eu falei para vocês sobre alguns riscos de acidentes, só que a gente não falou sobre classificação. Então, esses riscos eles são classificados. Então, ele tem essas 5 classificações aqui, ó. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. Então, temos esses 5 tipos de riscos ambientais aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. O risco físico, ele é classificado na cor verde, tá? Então, todas as vezes que você vê uma bolinha verde, eu estou querendo falar de riscos físicos. O que é um risco físico, por exemplo? É um ruído, vibrações, radiação, frio, calor, pressão anormal, umidade, e etc. Então, tudo isso é classificado como um risco físico, né? Quando você vê uma bolinha vermelha em alguma área, você vê um risco químico. O que é um risco químico? É poeira, fumo, neblinas, gases, vapores, substâncias, etc. Lembra que eu falava para vocês que eu trabalhei numa empresa, Votorantim de Metais, e lá tinha uma amônia muito forte, um gás chamado amônia muito forte. Então, aquela área lá é classificada como área vermelha, como um risco vermelho. Então, só alguns funcionários preparados e treinados poderiam entrar naquela sala específica, tá? Quando você encontra uma bolinha marrom, são riscos biológicos. O que é um risco biológico? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos e etc. Por exemplo, em um hospital você vai ver muito o mapa de risco com bolinha marrom, né? Porque lá tem tudo essa, ou então laboratório, etc, né? Quando você vê uma bolinha amarela, você vê riscos ergonômicos. Por exemplo, esforço físico intenso, levantamento de transporte manual de peso, exigência da postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos de trabalho excessivos, né? Só um minutinho que o Lucas está entrando aqui na sala. Prontinho. Jornada de trabalho prolongada, repetitividade de trabalho muito forte, né? E outras situações causadas por esse estresse físico, psíquico, né? Psicológico. Ou seja, um exemplo de área amarela, digamos assim, poderia ser um escritório, por exemplo. No escritório, você vai ter alguns trabalhos que são repetidos, talvez vai ter jornada de trabalho prolongada, vai ter exigência de postura inadequada, né, de sentar em cadeiras, etc. Então, isso é risco amarelo, certo? E o risco azul é risco de acidentes, né? Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos quando não tem proteção, ferramentas inadequadas, defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade. Então, aonde vocês vão trabalhar são risco azul, possibilidade de incêndio, explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações que pode acontecer um acidente de trabalho.
Então, esses riscos, eles são separados por cores, para facilitar quando a gente joga isso no mapa, tá? Então, um exemplo de risco físico, numa empresa qualquer, onde tem, por exemplo, motores. O motores vai ter ruído, vibração, né? Vai ter, talvez, fornos com pressão anormal, né? Um exemplo de risco vermelho, que é risco químico, né? Por exemplo, uma metalúrgica que trabalha com extração de mineral, né? Então vai ter poeira lá, por exemplo, né? Risco biológico. Risco biológico é um laboratório que vai ter vírus, bactérias, protozoários. Pode ser também um hospital, certo? E amarelo, por exemplo, um escritório, uma sala de aula, por exemplo, né? É classificado como amarelo. E o grupo azul é risco de acidentes, né? Então vamos lá. Esses riscos não são separados só por cores, eles são separados também por tamanho de bolinha. Então, se você vê uma bolinha bem pequenininha vermelha, eu estou querendo falar que existe lá um risco vermelho, risco químico, porém ele é um risco pequeno, não um risco tão grande. Se você vê uma bolinha um pouco maior aqui no mapa de risco, quero falar que existe um risco químico, porém bem maior do que esse outro risco, certo? Ou então um risco médio, certo? Então os riscos são classificados por cores e classificados pelo tamanho da bolinha. Vamos pegar esse azul aqui, ó, o tamanho dessa bolinha azul é muito grande. Então aqui eu tenho um risco de acidente muito maior. Se eu tiver uma área com essa bolinha um pouquinho menor aqui, ó, então tem um risco de acidente um pouco menor, ok? O amarelo, o que é o amarelo? É risco ergonômico. Então, essa sala aqui eu tenho um risco ergonômico médio, mais ou menos. Mas essa outra sala aqui, ó, eu tenho um risco ergonômico pequeno. Deu para entender a diferença das bolinhas e das cores? Deu sim, professor. Deu, né? Então, como eu falava para vocês, ó, os riscos pequenos é uma bolinha pequenininha, os riscos médios é uma bolinha média e o risco grande é uma bolinha um pouco maior. Então, vai ser sempre separado por bolinhas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu coloquei aqui no slide, eu não coloquei. Deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês um exemplo aqui de mapas de risco, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou falando. Então, geralmente, eles fazem tipo um mapa da sala, de todas as salas, e fala sobre as liberações dela na planta baixa. Eu vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Só desligar aqui meu compartilhamento para compartilhar outra tela para vocês. Só para vocês verem aqui direitinho. Deixa eu só abrir aqui um instante. Ok. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Aqui, ó. Geralmente, por exemplo, as empresas ela vem com o seu, as empresas vêm com o sua planta baixa, e aqui na planta baixa vai mostrando quais salas são, vai mostrando quais são os locais que tem risco aqui. Por exemplo, no depósito, eu tenho 3 bolinhas aqui, uma vermelha, uma verde, grandes, e uma amarela, média. Quais são os riscos, aliás, médias e uma amarela pequena? Quais são os riscos no depósito? Eu tenho um risco ergonômico, porque ela é amarela. Eu tenho um risco físico, porque ela é verde. E eu tenho um risco médio, mais ou menos, químico, certo? E amarela aqui, o risco ergonômico é bem pequeno. Na cozinha, eu tenho um risco de acidente, né? Que algumas pessoas falam risco mecânico também. No RH e na contabilidade, eu tenho um risco pequeno ergonômico. Por quê? É sala, né? Então o pessoal está sentado e tudo mais. Nos banheiros, quais são os riscos do banheiro? Os riscos biológicos, né? Diretoria tem um grande risco ergonômico, um médio risco ergonômico. Na produção, eu tenho 4 tipos de risco aqui, ó. Eu tenho um risco químico médio, eu tenho um risco mecânico médio, eu tenho um risco químico médio, eu tenho um risco ergonômico médio. Deu para entender?
Sim. Então, geralmente nos crachás e nos treinamentos dos funcionários, vamos supor que, sei lá, o João ele esteja preparado para entrar apenas na produção. Ele não pode entrar, por exemplo, na sala de logística porque ele não tem um treinamento específico, ou então no depósito. Então, cada funcionário ele é separado pelo seu próprio tipo de risco, por exemplo, pelo seu próprio treinamento. Quando eu visitei ano retrasado a fábrica da Coca-Cola, achei muito interessante lá. Nos crachás dos funcionários, tinha as cores que eles são liberados e são treinados para eles poderem entrar. Eu achei muito interessante isso. Então, dependendo da cor, algum funcionário não poderia entrar naquela sala específica. E eu achei muito bacana a forma que eles separaram aqueles funcionários. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Minutinho só. Como eu falava para vocês sobre esse mapa aqui de risco, tá? Continuando. A segurança no trabalho começa sempre pelo trabalhador. Então, muita gente reclama muito na empresa, o meu chefe não está nem se importando para a minha saúde, etc. Mas não, gente. Quem tem que se importar com a sua segurança é você mesmo, sabe? O seu chefe, ele no máximo, ele vai fazer é te disponibilizar os materiais suficientes para você treinar, para você trabalhar e tudo mais. Porém, ele não vai ficar na sua mão, pegando lá a sua mãozinha, vai pegando lá e fazendo você usar o EPI. Daí tem a necessidade de informá-los e treiná-los através de curso, palestra, texto informativo. Por exemplo, o EPI não basta só o patrão, ele dá o EPI para você, ele tem que te ensinar a treinar. Gente, existe uma série de gente que usa o EPI errado, sabe? Muita gente mesmo usa o EPI errado ou não sabe limpar o EPI. E assim como utilizar o EPI, tem que saber utilizá-lo também. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Por exemplo, o protetor auricular. Deixa eu só fechar aqui. O protetor auricular, ele tem algumas formas de lavar ele, por exemplo. Aqui é um fone de ouvido, mas vamos supor que é um protetor auricular. Então, eu não posso utilizar esse do ouvido esquerdo no ouvido direito, por exemplo. Tem que lavar com água e sabão. Então, tem uma série de procedimentos que eu tenho que fazer, senão ele pode se contaminar e infeccionar meu ouvido. Então, todas as vezes que a gente entrega o EPI para o funcionário, a gente tem que treinar ele como utilizar. Por quê? Vai acontecer coisas mais ou menos assim, ó. Deixa eu abrir aqui a internet para vocês verem. Ó, aqui, ó. Eu tenho que ensinar o funcionário, por exemplo, por exemplo, esse daqui tem um Black Power, né? Então, ele vai colocar o capacete aqui. Estão dando para ver direitinho? Aqui, ó. Isso vai funcionar, Ricardo? Não. Porque o capacete é para proteger a cabeça. Então, esse funcionário teria que ensinar ele como é que faz a proteção e tudo mais. Por exemplo, esse outro, para descansar um pouco a cabeça, ele tirou o capacete da cabeça. Posso fazer isso na empresa? Não, de forma alguma. Deixa eu ver aqui outro. Olha esse daqui, a máscara de segurança, esse soldador. A máscara que ele está utilizando, ele colocou um papel para proteger o rosto. Isso é seguro, Ricardo? Não. O papel pode pegar fogo, o papel não vai proteger nada, esse soldador aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui. Olha aqui que belezura esse trabalho. O cara está cortando aqui esse material, sem proteção nenhuma nos braços, tá vendo? Sem luva de proteção, e o outro está segurando. Se esse aqui escorregar, a mão dele aqui vai ser decepada também, ó. Olha que bagunça. Esse outro aqui, falando sobre trânsito, né? O capacete dele de trânsito vai funcionar em um acidente esse balde na cabeça? Não. Olha aqui de novo, o soldador com a solda, e sem falar que ele não está utilizando o óculos correto. Tá vendo aqui? Ele está utilizando um óculos transparente. Isso aqui vai queimar as vistas dele. Vamos ver mais aqui. Olha que lindeza. Olha que coisa mais linda aqui. Os capacetes, as máscaras aqui dos soldadores.
O soldador mais faz isso aqui, ó. Ou o óculos de proteção dele. Ele tá protegendo as vistas. Isso aqui vai queimar as vistas deles normal. Ou a utilização da escada. Tá vendo? Se a gente não forma... Ah, esse aqui. Ou a máscara de proteção dele. Esse aqui vai morrer sufocado. Esse aqui está utilizando um hospital lá em Recife. Está utilizando sacos de lixo como proteção. Então, olha esse outro aqui. As máscaras dele. Deixa eu ver se eu encontro mais alguns aqui. Feios pra caramba. Esse trabalha em altura, sem cinto de segurança, tá vendo? Então, a gente tem que treinar o funcionário para utilizar os EPIs, senão eles não vão utilizar. Quer ver uma coisa? Por exemplo, nessa Covid, tem um monte de gente, se você sair na rua, que usa a máscara um pouco abaixo do nariz, coloca a máscara no queixo, não usa anda sem máscara. Elas foram treinadas para utilizar máscara? Não. Eu tenho uma máscara aqui, não tenho. As pessoas não sabem nem como retirar a máscara do rosto, né? Pegam na máscara o tempo todo, né? Ela não tem aquela noção que tem que tirar a máscara assim, não tem aquela noção de higienização da sua própria máscara, né? Tem gente que não lava a máscara que está utilizando, está 15 dias utilizando a mesma máscara sem lavar. Então, não basta só dar o EPI, tem que explicar como utilizar. Por exemplo, em alguma empresa, não pode ter barba, porque não tampa, a máscara não tampa direitinho, né, a passagem do gás, e o gás pode entrar pela máscara. Então, não basta somente dar o EPI para o funcionário, tem que ensinar ele a utilizar também. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Não, senhor. Não. Continuando, esse mapa de risco, ele é um instrumento participativo elaborado pelos próprios trabalhadores e de conformidade com as suas responsabilidades, baseado no conceito fisiológico de que quem faz o trabalho é quem conhece seu trabalho. Ninguém melhor do que a máquina, ninguém conhece melhor a máquina do que o seu operador. Então, geralmente, quem faz esse mapa de risco deve ser sempre os funcionários que trabalham com isso, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na empresa de projetos, de construção de edifícios, essas coisas, quem fazia o mapa de risco eram os próprios pedreiros e eletricistas. Eu, como projetista, eu não fazia, porque eu não conhecia o trabalho deles. Então, eles que me falavam, Ricardo, nessa área aqui tem situação assim, tem risco assim, assim e assim. E eu elaborava o mapa de risco de acordo com ele. Continuando. Razões de acidentes e doenças do trabalho. Descumprimento da legislação pode ser uma razão de acidente no trabalho. Desconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho. Como eu falei para vocês, existe duas pessoas na elétrica que mais correm risco de sofrer um acidente de trabalho. Primeiro, é quem não conhece sobre eletricidade, no caso vocês hoje, vocês não têm tanto conhecimento assim da eletricidade, então vocês correm um risco muito grande de sofrer acidente no trabalho, tá? Por isso que vocês estão aqui para ser treinados. E pessoas muito experientes que têm confiança exageradamente, então elas também correm um risco de acidente de trabalho. Por quê? Ela tem confiança demais, então nunca levei um choque assim, então não vou levar agora, tá? Inexistência de orientação, quando você não tem treinamento e eu te obrigo a você fazer esse treinamento específico, né? Falta de treinamento adequado, prática de improviso e pressa, né? Eu já caí de uma escada no primeiro Senai que eu trabalhei, porque eu era estagiário e os professores lá, eles queriam que eu trocasse uma lâmpada muito rápida que ia começar uma aula em 10 minutos. E aí, bora, Ricardo, bora, vai começar a aula e aqui no laboratório, não sei o quê, não sei o quê. E deixa eu voltar para vocês verem como é que foi meu acidente. O laboratório do Senai daquele local era muito alto, tipo assim, tinha 3 metros de altura, né? Então a lâmpada estava a 3 metros mesmo, né? E eu tinha que colocar uma escada assim. E aí o professor chegou assim para mim, bora, Ricardo, bora, se vira, anda, para, troca a lâmpada, vai. E ficou assim, fiquei desesperado. Aí eu peguei a escada, coloquei assim, já fui me tremendo, sabe? Eu subi. Quando subi lá em cima da escada, eu cheguei lá no topo da escada, eu descobri que eu não tinha encaixado a escada. Então elas só estavam uma sobre a outra.
Então elas estavam assim, e elas começaram a dançar, e eu comecei a dançar com a escada lá em cima. E a escada escorregou e caiu. A minha sorte é que a escada, ela caiu deslizando assim, devagarinho. E eu fui deslizando igual um skate na escada. E aí ela caiu. Eu não me machuquei, eu me machuquei, mas não muito, né? Machuquei só um pouco a perna e tudo mais. Só que eu não precisei ser afastado do meu trabalho por isso. Então, muita gente coloca muita pressão para poder o trabalho ser realizado com mais pressa e etc. Principalmente, por exemplo, em época de colheita, épocas de paradas de empresa e etc. Utilização de ferramentas gastas ou inadequadas. Então, todas as vezes que eu tenho alguma ferramenta que ela está inadequada, por exemplo, eu vejo muito isso. A gente utilizar alicate como martelo, por exemplo. Pode, professor, de forma alguma. Utilizar chave de fenda como martelo, como escuro, não pode. Utilizar chave de fenda como picola, não pode também. Então, alicate é para fazer só aquelas funções que o próprio alicate faz, nada mais. Utilização de máquinas e equipamentos ultrapassados ou defeituosos, iluminação deficiente ou inexistente, inexistência de aviso, sinalização sonora ou visual sobre os riscos, né? Igual eu falei para vocês, é muito importante a gente ter avisos nos locais dos nossos trabalhos do que a gente está fazendo, por exemplo, máquina em operação, máquina ligada e etc. Falta de uma boa ventilação, exaustão de ar, do ar contaminado. Isso é para ambiente confinado, né? Então, eu preciso ter uma boa ventilação, eu preciso retirar o ar contaminado, né? Por exemplo, vai ter muito na empresa isso, algum ambiente confinado. Então, por exemplo, um forno. Se você for dar uma manutenção dentro do forno, tem que colocar ventilação, tem que tirar o ar contaminado, né? Existência de radiação, que é prejudicial à saúde. Equipamento de proteção. Para os trabalhadores realizar suas atividades de formas corretas, foram criados equipamentos de proteção individual e coletivos, que são os EPIs, né, e EPCs, que podem ser coletivos ou individual, que eu acabei de falar. Os equipamentos de proteção... só um minutinho, tem alguém entrando aqui na sala. Thiago Soares. Os equipamentos de proteção individual e proteção coletivas, né? Eles previnem o acidente e as doenças ocasionadas no ambiente de trabalho, né? Razões de acidente e doença do trabalho. Isso eu já expliquei para vocês. Então, olhem aqui. Isso é um ambiente seguro? Sim ou não? Vamos avaliar esse ambiente? Vamos identificar quais são os riscos desse ambiente aqui? Vocês podem citar para mim? Estão vendo direitinho? O cara fumando perto dos produtos químicos. Cadê? Não estou vendo. Lá perto, Aqui, ó, perto do homem da ó. Isso. O que mais de erro aqui? A falta de sinalização. Como é que é? O piso molhado. Sinalização. Piso molhado, falta de sinalização, né? Escada. A escada incorreta aqui. Pessoas correndo, não pode correr no ambiente de trabalho. Ferramentas manuais no chão, certo? piso O cara molhado. soldando sem equipamento. Como é que é? Tem uma pessoa sem uniforme. O cara soldando sem equipamento. O cara soldando sem equipamento, sem máscara, sem nada. Uma pessoa sem uniforme aqui do nada, aleatoriamente, né? Ferramentas Piso molhado. manuais no chão. Piso molhado. Incêndio, Sujo. cheio de caixa na frente. Isso, as caixas mal posicionadas aqui, caixas na frente do extintor, não pode acontecer de forma alguma, tá? Não pode ter caixa na frente de extintor, ok? Serra ser uma proteção para a serra aqui, tá vendo? Essa fábrica tá toda errada, toda errada. Vocês acreditam que uma vez eu contratei um funcionário de elétrica na empresa que eu trabalhava? E aí a gente estava construindo uma clínica de odontologia, né? Era uma clínica de 5 andares. E aí, não, 5 não, 3 andares. E aí você acredita que ele não tinha ninguém para deixar o filho dele de 8 anos de idade?
e levou o filho dele para ficar brincando na obra, de 8 anos de idade, sem capacete, sem nada. E aí a esposa dele chegava lá, sentava com o filho dele, ia ver o marido trabalhando, acredita? Olha que bagunça. Nossa senhora, eu achei ele tão sem noção, aquele rapaz. Conforto. Então, os riscos que a gente identificaram foi isso, ó. Por exemplo, depósitos de materiais errados, né? Acesso ao extintor, as proteções a partes rotativas de alguma máquina, o que eu falei para vocês, né? As proteções aqui, limpeza e organização dos equipamentos de proteção contra incêndio, né? Estão bagunçados. Limpeza, na verdade, a organização de equipamentos de proteção contra incêndio nem existe, só existe um extintor aqui. O ambiente não tem sinalização nenhuma, como vocês citaram, está cheio de objetos espalhados pelo chão. Então essa fábrica é toda errada. Então aqui, ó, esse cara aqui com as EPI jogado no chão, ele ia pisar, ia derrubar as caixas, etc, né? Esse soldador aqui, faltando máscara, faltando luva, faltando um monte de coisa aqui. E aí eu venho aquelas fotos novamente, né? A gracinha do soldador utilizando isso. Esse outro soldador aqui utilizando esse que ele vai morrer, sufocado sem respirar. Eu acho muito interessante, meu pai, né? Eu tenho meu pai é soldador, né? E aí ele às vezes já fez trabalho dessa forma aqui, ó. E às vezes fez sem óculos também. Aí uma vez queimou as vistas dele. Nossa, ele ficou praticamente cego. Com as vistas queimadas, ele não conseguia nem fechar o olho, porque dói muito as vistas. Olha isso aqui, que gracinha, isso que é lá em Portugal. Não é porque ele é português, não, mas aconteceu isso lá em Portugal. Lembrando que uma pessoa, para ter um cinto de segurança, utilizar cinto de segurança, ele não precisa, o cinto de segurança não pode estar conectado apenas em um local. Ele tem que estar conectado em ao menos 2. Eles estão fazendo certo, ó. Está conectado aqui e conectado aqui também, ó. Ele está segurando. Então tem dois pontos para segurar o cinto de segurança aqui, ó. Então, pela lógica de raciocínio, eles estão fazendo certo, né? Mas se esse camarada aqui cair, sem falar que não pode trabalhar de cabeça para baixo, né? Olha que situação precária aqui. Se esse aqui escorregar e sair, será que ele vai segurar só a camisa desse cara aqui? Vai conseguir segurar? Olha que gracinha. Olha que lindo esse trabalho aqui. Super organizado, né? Coisa mais linda do mundo. Então, deixa eu compartilhar uma outra apresentação para vocês também. E a gente também vai falar um pouquinho sobre ergonomia, tá? O que é ergonomia, Ricardo? Ergonomia são adaptações no meio que se vive para viver bem, com saúde, prevenindo algumas doenças. Então, ergonomia vai desde o momento que você senta, como você levanta, como você anda, como você trabalha, como você pega alguma coisa no chão, né? Então, vai direto na sua postura, né? Trabalha um pouco mais na sua coluna. Então, por exemplo, se você senta muito tempo, fica muito tempo sentado, como você anda, como você se posta, né? A ergonomia, em outras palavras, é uma relação entre a máquina e o homem dentro de um determinado ambiente de trabalho, tendo como finalidade o bem-estar, a saúde e o bom rendimento do trabalho, né? Então, por exemplo, olha esse cara aqui pegando um saco de 50 quilos, dessa forma aqui. A postura que ele está é inadequada, não pode. Então ele tem que baixar com a coluna reta, pegar o saco de cimento e levantar com a coluna reta. Por quê? Ele vai pegar esses 50 quilos aqui, ó, e vai ser a pressão bem na sua coluna. Então ele pode desenvolver alguns problemas da coluna aí, né? No meu caso, eu tenho escoliose, então minha coluna ela é torta. Então eu já tenho que andar super reto, porque se eu mudar um pouco minha postura, dói muito, muito, muito minha coluna, né? Então eu tenho que andar bem retinho para poder diminuir a dor da minha coluna. Então qual que é o correto? Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Ele descer agachado com a coluna meia reta, pegar o saco e levantar, porque a sua coluna fica reta. Agora, se você abaixar e encurvar sua coluna, o peso vai ser todo na sua coluna aqui, nas suas costas aqui também. Por exemplo, agora, nesse exato momento, como vocês estão sentados me assistindo, como vocês devem estar?
com a coluna reta, com as mãos em 90 graus aqui no mouse do computador, né? É bom que tenha um apoio para os pés, né? É bom que a cadeira ela esteja apoiada à sua coluna também, né? A altura esteja correta da cadeira e da mesa, a altura do monitor esteja próxima ao do seu... Próxima não, esteja correta para suas vistas, né? Os seus quadris estejam todos sentados, todo apoiado na cadeira também, ok? Então, aqui ele até fala como que deve ser o monitor do computador, como que fica melhor aqui, né? A região lombar apoiada no encosto da cadeira, então a cadeira precisa ter encosto ou suporte para a mesa, né? Para as costas. Aí vocês vão falar, professor, você é chato, você é igual minha mãe e tudo mais, minha mãe que é chata assim e tudo mais. Mas imagine só eu dar aula e sentar todo assim, igual alguns, que eu sei que alguns de vocês sentam dessa forma. Desse jeito aqui eu vou dar aula. Cara, eu vou morrer daqui um ponto. Minha coluna, eu não vou nem conseguir levantar da cadeira, sabe? Então tem que ter uma postura bem adequada para me trabalhar um pouco melhor, diminuir as dores, etc. Por exemplo, a ergonomia, se você trabalha em escritório, não torcer o pescoço assim, o monitor quando estiver muito baixo ou se estiver muito errado, isso é ruim, né? Então, todo o trabalho, todas essas regras estão naquela NR17 que eu mostrei para vocês ontem, tá? Como que fica até como que você coloca o seu braço, a postura do seu braço, né? A postura que você segura no mouse, ou então a postura que você digita também, né? Então as mãos têm que estar bem apoiadas para você digitar alguma coisa. Gente, isso parece bobeira, mas porque a gente não trabalha muito tempo com isso. Mas, por exemplo, eu trabalhava 8 horas por dia com projetos, olhando para o computador. Quando eu ficava com a postura errada, digitando errado, mano do céu, chegava à noite, eu estava muito ruim. Quando fazia as coisas bem certinhas, meu chefe comprou até uma cadeira melhor para a gente e tudo mais, a gente diminuiu um pouco nossas dores lombares, na coluna, nas mãos, etc. Então, a ergonomia, ela preocupa-se com o aspecto fisiológico do projeto de trabalho. Ele pode ser dividido em duas partes, em algumas partes, na verdade. Corpo humano, como o indivíduo se encaixa no seu local de trabalho. Então, tem alguns ambientes que não dá para o ser humano estar lá, né? Espaço confinado, caixa de passagem, por aí vai. Estudo como os seres humanos reagem ao ambiente de trabalho, por exemplo, calor, iluminação, barulho. Eu não sei se vocês têm conhecimento de projetos. Por exemplo, eu quando fazia projeto, uma das coisas, eu vou ensinar vocês a fazer isso também, tá? Uma das coisas do projeto é o seguinte, é como dimensionar a iluminação. Por exemplo, eu tenho uma sala, aquela mesma sala eu tinha que saber para que ela ia ser utilizada. Por exemplo, se fosse uma sala de aula, eu tinha que calcular a quantidade de iluminação que ia ter naquela sala de aula. Com o meu cálculo, a gente fala que é cálculo de lumens. Com aquele cálculo de lumens, eu ia saber quanto luz ia ter por metro quadrado para aquela sala. Então, eu ia saber, se fosse um hospital, tinha que ter até tantos iluminação por metro quadrado. Se fosse uma sala de aula, tinha que ter outro. A cor da parede, né? Já viu alguma escola com a parede preta? Não, porque ela vai dificultar a luz, vai dificultar um pouquinho mais a iluminação da sala, a não ser que a escola seja preta e tenha uma carga de luz um pouco mais alta para os alunos, né? Então, por exemplo, eu tinha que saber qual que era o ambiente que eu estava projetando, por exemplo, se era um quarto de casal, alguma coisa assim, então tinha uma quantidade de iluminação. Se era um quarto de criança, eu tinha uma outra quantidade de iluminação que eu tinha que colocar. Então, eu tinha que escolher o tipo de luz, a quantidade de lumens por metro quadrado, e tudo isso vai. Se era um escritório, se era uma sala de aula, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar uma lâmpada fluorescente em algumas salas? Não, não poderia. Eu tinha que colocar uma lâmpada incandescente, por exemplo. E por aí vai. Então, até a escolha da lâmpada eu tinha que fazer através do projeto, para vocês terem uma ideia.
pensando na ergonomia. Que tipo de projeto você trabalhava também? Como é que é? Quem Que tipo de perguntou? projeto você trabalhava? Tiago, Ô, Thiago. Thiago, eu trabalhei estão me ligando durante... aqui, eu acho que é do PSD, professor. Como é que é? Estão me ligando aqui. Vou Da ter que empresa? atender, acho que é do PSD. Então tá, atende. É importante. Depois eu te explico. Depois você, quando terminar, você me fala que eu te explico. Vamos lá. Aspecto não sei falar essa palavra, não. Antropométricos, que são aspectos realizados ao tamanho, forma, habilidade física das pessoas, medidas, né? Uma pessoa gordinha, magrinha, uma pessoa, por exemplo, eu que tenho escoliose, né? Então, eu tenho que fazer algumas adaptações no meu ambiente de trabalho, né? Aspectos neurológicos, que são capacidades sensoriais das pessoas, visões, etc. Ambiente, condições de ambiente de trabalho, quente, frio, iluminação, ruídos, né? Eu tenho que pensar um pouquinho nisso. Então, algumas empresas, inclusive do Senai temos isso, quando a gente voltar para nossas aulas presenciais, a gente vai fazer isso, é ginástica laboral. Então, a gente vai fazer uma vez por semana, vai vir uma professora de ginástica laboral e a gente vai fazer alguma ginástica laboral, porque a gente precisa movimentar nosso corpo, né? Então, o que é ginástica laboral? É o ato de se exercitar o corpo e se fortalecer e dar agilidade. Isso significa ginástica. Laboral vem de labor, ou então relacionado ao trabalho. Então, seria um ato de exercitar o corpo dentro do ambiente de trabalho. Thales, você participava da nossa ginástica laboral ano passado, não participava? Não cheguei a participar, não. Chegou não? Credo, você pegou só a fase ruim do Senai. Você era aluno do Senai, eu era já coordenador? Já. Já, né? Ué, foi eu que implantei isso. Vamos lá, GL, atividade física da empresa. Atividade voluntária, é a prática voluntária de atividade física realizada pelos trabalhadores dentro do próprio local de trabalho, durante a jornada diária, né? Então, fora a ginástica laboral, tem algumas ginásticas que a gente precisa sempre fazer, né? Levantar um pouquinho, fazer alguns movimentos com as mãos, etc. Quais são os benefícios? Prevenir doenças ocupacionais, por exemplo, LER, DOSH, que eu já expliquei para vocês, né? Uso de talas, né? Então, alguns momentos, quando eu era projetista, eu utilizava muita talas, ou então eu utilizava uma proteção para o pescoço também. Diminuir as tensões musculares, né? Então, fazer um alongamento precisa ser feito todos os dias antes de trabalhar. Melhora a postura, né? Quem faz academia até percebe que quando você malha alguma coisa, sua postura melhora, você anda mais reto. Não é porque você está ficando bombado, né? É porque você está com a postura um pouquinho melhor, né? Melhora a autoestima. Quando a gente faz algum esporte, alguma coisa nesse sentido, ele solta no nosso organismo. Aí vocês vão falar, professor, é frescura. Não é frescura, não, é verdade. Ele solta no nosso organismo como é que é o nome? Eu não sei falar. É tipo uma substância que Endorfina? endorfina, isso. Essa substância, ela melhora um pouquinho mais a sua condição de trabalho. Tipo, te dá alegria, autoestima, diminui o estresse. É muito interessante. Melhora a concentração no trabalho, né? Então, eu quando trabalhava olhando diretamente para o computador, eu focava, eu tirava a cada uma hora eu tirava um pouquinho, ia tomar um café, ia melhorar um pouquinho mais, né? Por exemplo, para me dar aula para vocês, eu tenho que acordar uma hora antes, eu acordo às 7 horas, para mim fazer tomar café bem, alongar um pouquinho, vou ficar um pouquinho tempo sentado, falando um pouco mais, eu alongo um pouco minhas cordas vocais para poder falar com vocês, né? Porque é isso que eu trabalho, né? Com as minhas cordas vocais, então eu tenho que cuidar um pouquinho da minha saúde da vocal também. Melhora os relacionamentos, a comunicação. Opa, tem alguém voltando para cá. É alguém desconhecido, que eu não sei quem que é. Voltou.
Continuando. Aplicação no próprio local de trabalho, pode ser a mesma roupa do ambiente de trabalho, dirigida por professores já conceituado, né? É obrigado? Gente, não é que é obrigado, mas é muito necessário, né? Então, quando tem algumas pessoas no Senai que não gostam de fazer a ginástica laboral, eu não posso obrigá-los. Mas é um ato de conscientização, né? Porque as pessoas acham é chato alongar e tudo mais, né? Principalmente aquelas pessoas que não gostam de exercício físico, de esporte. Então, as atividades na ginástica laboral vêm aquecimento, alongamento, flexibilidade, força, exercício respiratório, dinâmica em grupo, é muito importante, que ajuda a concentração, relaxamento e massagens também em alguns lugares. Então, eu não vou explicar para vocês algumas ginásticas de gato, que são essas aqui. Quando vocês vierem para a aula presencial, eu vou mostrar para vocês, né? Então, são esse tipo aqui da ginástica laboral que a gente mais faz. Mas isso, quando a gente estiver pessoalmente, a gente faz. Hábitos diários, como você dorme, como isso influencia muito o seu descanso. Sabia disso, né? Por exemplo, se você dorme todo errado, vai diminuir a oxigenação no cérebro, você não vai descansar. Então, você vai dormir até mais ruim do que você vai acordar até pior do que quando você foi dormir, mais cansado, né? Então, tem um bom colchão. Geralmente, tem que colocar, o certo é colocar um travesseiro entre as pernas, para os joelhos não se chocarem. Tem que ter um travesseiro bom, eu não sei explicar sobre o travesseiro não, mas a postura melhor é assim, deitado dessa forma ou de barriga para cima, que ajuda um pouquinho mais a respiração. O colchão, como eu falei para vocês, tem que escolher o colchão. O travesseiro é muito importante, né? Escolher o travesseiro, tem que trocar sempre o travesseiro, né? Um travesseiro pequeno demais, o seu pescoço vai ficar assim, ó, quando você deita. Então vai dar torcicolo, não vai permitir que você respire direito, não vai ter uma oxigenação muito boa. Ou então alto demais. Eu amo o travesseiro alto demais, então tem esse erro aqui. Esse erro é meu. Como você até levanta da cama, sabe? Então, primeiro você senta, depois você vai apoiando, sentando e tudo mais, né? Tem pessoas que já levantam da cama já com o pé no chão, pulando e apoiando assim atrás da coluna, então já é ruim, né? Como você senta na cama, fica sentado na cama, né? Eu particularmente, eu comecei a dar minhas aulas na cama, né? Para vocês não, para outra turma. Eu comecei a observar que eu estava duas coisas. Primeiro, eu estava com a coluna muito ruim, eu estava sofrendo um pouquinho mais. E outra coisa, eu não estava conseguindo dormir, eu estava tendo insônia. Por quê? O meu cérebro associou que a minha cama era o meu ambiente de trabalho. Então, todas as vezes que eu ia dormir, meu cérebro associava que eu ia trabalhar. Então, eu não conseguia descansar. O que eu fiz? Eu improvisei uma salinha de escritório aqui na minha sala de estar aqui do meu apartamento. E aí, eu só faço tudo aqui na salinha e depois eu vou para a cama apenas para dormir. Nem para mexer no celular, eu fico na cama mais. Atividade de limpeza, né? Sempre com a coluna reta, nunca com a coluna curvada. A limpeza aqui, novamente, né? Como que você varre até a casa é importante para você. Como você faz sua higiene pessoal é importante, né? O certo é assim. Eu duvido que vocês façam dessa forma. Duvido. Eu dou meu salário para vocês se alguém ficar desse jeito aqui. Como você dirige... Depois de ter um coluna, você faz. Pode falar. Depois de ter um problema, você faz tudo certinho. Pode apostar. Você já teve problema? Tô recuperando. E eu tinha perguntado sobre o projeto e eu tive que sair da aula. Como é que é? Eu não entendi. Eu tinha perguntado sobre o projeto e eu tive que sair da aula. Seu áudio está perguntado que tipo de projeto. Que tipo de projeto eu fazia, né? Eu trabalhei durante 5 anos. Eu morava em Anápolis. Eu trabalhei durante 5 anos com projetos de prédio, edifício, essas coisas. Então, eu montava projetos elétricos, a parte elétrica, né?
Então, era uma equipe, então tinha uma empresa que trabalhava com projeto de construção, projeto arquitetônico, outro com projetos de redes, outro com projetos de tubulação. Eu era o responsável pelo projeto elétrico. Então, eu montava Projeto toda a parte elétrica do edifício, né? Geralmente, nossos edifícios, eu trabalhava com casas, não cheguei a trabalhar muito, não, mas eu trabalhava com edifícios do tamanho mais ou menos dos prédios aqui de Lusiânia, aqueles lá do shopping. Então, geralmente era 22, 23 andares e tudo mais. Nossa, e casa ser inteligente é não, menino. Tinha sempre um supervisor na frente. Então, fazia meu projeto, passava para o supervisor, ele avaliava, voltava, corrigia, né? Então, assim, não é que eu sou inteligente e tudo mais, é porque era uma equipe, né, que fazia isso. Trabalhei durante 5 anos com projetos. Hã? Eu não entendi. Entendido, professor. Vamos lá. A forma que você dirige também, né? Eu tirei carteira, né? Então, estou viciadão, assim, na forma que eu estou dirigindo agora também, para dirigir bem certinho também. A forma que você levanta o peso, né? Tem que agachar para levantar o peso. A forma que você carrega o peso também, né? Então, é interessante que você apoia também um pouco na perna e vai levantando o peso. Muito cuidado com a... Ô, gente, se vocês não têm problema de coluna, pelo amor de Deus, cuida da coluna de vocês. Façam isso, pelo amor de Deus. Cuida muito da coluna de vocês para chegar um momento não precisar fazer quiropraxia, fazer pilates, essas coisas, sabe? Assim, até malhar, para mim, é dolorido às vezes. Como carregar a mochila da escola também. Como carregar as compras, né? O certo é você equilibrar um pouquinho de sacola no braço, um pouquinho de sacola no outro, né? Não só ter a sacola tudo ser de uma mão, ter separado em 2 mãos aqui. Como carregar o balde? Lá no Ceará a gente carregava água assim na cacimba, num poço artesiano, né? Então a gente levantava uma mão para equilibrar e a gente carregava água assim. O certo é que você equilibre em 2 baldes, tá? O jeito que você carrega, como já mostrei, o jeito que você pega os materiais também. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vocês homens, não vai ter isso, né? O tamanho do salto, quanto mais alto, pior é para você, né? Uso de computadores que eu já expliquei para vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, né? Então, Não, algumas professor. empresas, inclusive, para ajudar um pouquinho mais, eles fazem, inclusive, por exemplo, a terça-feira do futebol, por exemplo, né? Então, eles se reúnem com os funcionários, fora o trabalho para jogar bola. Inclusive, eu convidei, depois a gente pode pensar nisso, né? A gente podia jogar queimada no Parque Ambiental, eu acho que ia ser bem legal. Escolher um dia da semana a gente ir lá no Parque Ambiental para jogar queimada. Ia ser show de bola. Para a gente movimentar um pouquinho, que é muito saudável para o nosso corpo também. Alguma dúvida até aqui?